Capítulo 3 da Segurança Pública. São 1. Disposições gerais. Artigo 139. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Parágrafo 1º. O Estado manterá a segurança pública por meio de sua polícia, subordinada ao governador do Estado. Parágrafo 2º. A Polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Parágrafo 3º. A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros, é força auxiliar, reserva do Exército. Seção 2. Da Polícia Civil. Artigo 140. A Polícia Civil, órgão permanente, dirigida por delegados de polícia de carreira, bacharéis em direito, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 1º. O delegado-geral da Polícia Civil, integrante da última classe da carreira, será nomeado pelo governador do Estado e deverá fazer declaração pública de bens no ato da posse e da sua exoneração. Parágrafo 2º. Aos integrantes da carreira de delegado de polícia fica assegurada, nos termos do disposto do artigo 241 da Constituição Federal, isonomia de vencimentos. Parágrafo 3º. A remoção de integrantes da carreira de delegado de polícia somente poderá ocorrer mediante pedido do interessado ou manifestação favorável do colegiado superior da Polícia Civil, nos termos da lei. Parágrafo 4º. Lei orgânica e estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, os direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Civil e de seus integrantes, servidores especiais, assegurado na estruturação das carreiras o mesmo tratamento dispensado para efeito de escalonamento e promoção aos delegados de polícia, respeitadas as leis federais concernentes. Parágrafo 5º. Lei específica definirá a organização, funcionamento e atribuições da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que será dirigida alternadamente por perito criminal e médico legista, sendo integrada pelos seguintes órgãos. Inciso 1. Instituto de Criminalística. Inciso 2. Instituto Médico Legal. Seção 3. Da Polícia Militar. Artigo 141. A Polícia Militar, órgão permanente, incumbe, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Parágrafo 1º. O comandante-geral da Polícia Militar será nomeado pelo governador do Estado, dentre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do quadro de oficiais policiais militares, conforme dispuser a lei, devendo fazer declaração pública de bens no ato da posse e de sua exoneração. Parágrafo 2º. Lei orgânica e estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Militar e de seus integrantes, servidores militares estaduais, respeitadas as leis federais concernentes. Parágrafo 3º. A criação e manutenção da Casa Militar e assessorias militares somente poderão ser efetivadas nos termos em que a lei estabelecer. Parágrafo 4º. O chefe da Casa Militar
será escolhido pelo governador do estado entre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do quadro de oficiais policiais militares. Artigo 142. Ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, tendo seu quadro próprio e funcionamento definidos na legislação prevista no parágrafo anterior do artigo anterior. Seção 4. Da Política Penitenciária e da Polícia Penal. Artigo 143. A legislação penitenciária estadual assegurará o respeito às regras mínimas da Organização das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, a defesa técnica nas infrações disciplinares e definirá a composição e competência do Conselho Estadual da Política Penitenciária. Artigo 143-A. A Polícia Penal, órgão permanente, dirigida por servidor de carreira, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito exclusivamente por meio de concurso público e da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. Parágrafo 2º. Lei orgânica e estatuto disciplinarão a organização, atribuições, funcionamento, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Penal e de seus integrantes, respeitadas as leis federais concernentes. Parágrafo 3º. O diretor-geral da Polícia Penal será nomeado pelo governador do estado, dentre os ocupantes do serviço ativo da carreira policial penal do estado de São Paulo, conforme dispuser a lei, devendo fazer declaração pública de bens no ato da posse e de sua exoneração. Título 4. Dos municípios e regiões. Capítulo 1. Dos municípios. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 144. Os municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Artigo 145. A criação, a fusão, a incorporação e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei, nos termos do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Parágrafo único. O território dos municípios poderá ser dividido em distritos, mediante lei municipal, atendidos os requisitos previstos em lei complementar, garantida a participação popular. Artigo 145-A. A alteração da denominação de municípios, quando não resultado disposto no artigo 145, far-se-á por lei estadual e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, à população do respectivo município. Parágrafo 1º. O plebiscito será realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral, mediante solicitação da Câmara Municipal, instruída com representação subscrita por no mínimo 1% dos eleitores domiciliados no respectivo município e informação do órgão técnico competente
sobre a inexistência de topônimo correlato no Estado ou em outra unidade da Federação. Parágrafo 2º. Caso o resultado do plebiscito seja favorável à alteração proposta, o Tribunal Regional Eleitoral o encaminhará à Assembleia Legislativa para a elaboração da lei estadual mencionada no caput. Artigo 146. A classificação de municípios turísticos, assim considerados as instâncias e os municípios de interesse turístico, far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de condições e requisitos mínimos estabelecidos em lei complementar e da manifestação do órgão técnico competente. Parágrafo 1º. O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia Legislativa, a cada 3 anos, projeto de lei revisional dos municípios turísticos, a ser disciplinado na lei complementar prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um fundo de melhoria dos municípios turísticos, com o objetivo de desenvolver programas de melhoria e preservação ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos. Parágrafo 3º. O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá dotação orçamentária anual correspondente a 11% da totalidade da arrecadação dos impostos municipais das instâncias no exercício imediatamente anterior, limitada ao valor inicial da última dotação atualizado pela variação anual nominal da receita de impostos estaduais, estimada na subsequente proposta orçamentária. Parágrafo 4º. Os critérios para a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20% para os municípios de interesse turístico. Artigo 147. Os municípios poderão, por meio de lei municipal, constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, obedecidos os preceitos da lei federal. Artigo 148. A lei estadual estabelecerá condições que facilitem e estimulem a criação de corpos de bombeiros voluntários nos municípios, respeitada a legislação federal. Seção 2. Da intervenção. Artigo 149. O Estado não intervirá no município, salvo quando: Inciso 1. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Inciso 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Inciso 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para a observância dos princípios constantes nesta Constituição ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, prazo e condições de execução, e, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Estando a Assembleia Legislativa em recesso, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas para apreciar a mensagem do governador do Estado. Parágrafo 3º. No caso do inciso 4, dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa,
O decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da normalidade, comunicando o governador do Estado seus efeitos ao presidente do Tribunal de Justiça. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal, sem prejuízo da apuração administrativa, civil ou criminal, decorrente de seus atos. Parágrafo 5º. O interventor prestará contas de seus atos ao governador do Estado e aos órgãos de fiscalização a que estão sujeitas as autoridades afastadas. Seção 3. Da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Artigo 150. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e de todas as entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade, motivação, moralidade, publicidade e interesse público, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno de cada poder, na forma da respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto no artigo 31 da Constituição Federal. Artigo 151. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo será composto por 5 conselheiros e obedecerá, no que couber, aos princípios da Constituição Federal e desta Constituição. Parágrafo único. Aplicam-se aos conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo as normas pertinentes aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Capítulo 2. Da Organização Regional. Seção 1. Dos objetivos, diretrizes e prioridades. Artigo 152. A Organização Regional do Estado tem por objetivo promover: Inciso 1. O planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida. Inciso 2. A cooperação dos diferentes níveis de governo mediante a descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, com a atuação na região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados. Inciso 3. A utilização racional do território, dos recursos naturais, culturais e a proteção do meio ambiente, mediante o controle da implantação dos empreendimentos públicos e privados na região. Inciso 4. A integração do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região. Inciso 5. A redução das desigualdades sociais e regionais. Parágrafo único. O Poder Executivo coordenará e compatibilizará os planos e sistemas de caráter regional. Seção 2. Das entidades regionais. Artigo 153. O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, em unidades regionais constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, mediante lei complementar, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, atendidas às respectivas peculiaridades. Parágrafo 1º. Considera-se região metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes que assuma destacada expressão nacional,
em razão de elevada densidade demográfica, significativa conurbação e de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica, exigindo planejamento integrado e a ação conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes. Parágrafo 2º. Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de municípios limítrofes que apresente relação de integração funcional de natureza econômico-social e urbanização contínua entre dois ou mais municípios, ou manifesta tendência nesse sentido, que exija planejamento integrado e recomende a ação coordenada dos entes públicos nela atuantes. Parágrafo 3º. Considera-se microrregião o agrupamento de municípios limítrofes que apresente, entre si, relações de interação funcional de natureza físico-territorial, econômico-social e administrativa, exigindo planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas para o desenvolvimento e integração regional. Artigo 154. Visando a promover o planejamento regional, a organização e execução das funções públicas de interesse comum, o Estado criará, mediante lei complementar, para cada unidade regional, um conselho de caráter normativo e deliberativo, bem como disporá sobre a organização, a articulação, a coordenação e, conforme o caso, a fusão de entidades ou órgãos públicos atuantes na região, assegurada nestes e naquele a participação paritária do conjunto dos municípios com relação ao Estado. Parágrafo 1º. Em regiões metropolitanas, o Conselho a que alude o caput deste artigo integrará a entidade pública de caráter territorial, vinculando-se a ele os respectivos órgãos de direção e execução, bem como as entidades regionais e setoriais, executoras das funções públicas de interesse comum, no que respeita ao planejamento e às medidas para sua implementação. Parágrafo 2º. É assegurada, nos termos da lei complementar, a participação da população no processo de planejamento e tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização de serviços ou funções públicas em nível regional. Parágrafo 3º. A participação dos municípios nos conselhos deliberativos e normativos regionais, previstos no caput deste artigo, será disciplinada em lei complementar. Artigo 155. Os municípios deverão compatibilizar no que couber seus planos, programas, orçamentos, investimentos e ações às metas, diretrizes e objetivos estabelecidos nos planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico-social e de ordenação territorial, quando expressamente estabelecido pelo Conselho a que se refere o artigo 154. Parágrafo único. O Estado, no que couber, compatibilizará os planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento com o plano diretor dos municípios e as prioridades da população local. Artigo 156. Os planos plurianuais do Estado estabelecerão, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração estadual. Artigo 157. O Estado e os municípios destinarão recursos financeiros específicos nos respectivos planos plurianuais e orçamentos para o desenvolvimento de funções públicas de interesse comum, observado o disposto no artigo 174 desta Constituição. Artigo 158.
em região metropolitana ou aglomeração urbana, o planejamento do transporte coletivo de caráter regional será efetuado pelo Estado, em conjunto com os municípios integrantes das respectivas entidades regionais. Parágrafo único. Caberá ao Estado a operação do transporte coletivo de caráter regional, diretamente ou mediante concessão ou permissão.